Eu vou tentar me posicionar aqui ao lado, tomando cuidado para não cair do tablado aqui. O degrau é pequeno, mas quando a gente se empolga na fala, pode distrair e não quero acidentes. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, o convite de vir aqui a Porto Alegre. Conversando com o Rafael hoje mais cedo, eu dizia a ele que eu não venho aqui desde 1977. Então, é uma grata surpresa, oportunidade de revisitar, embora brevemente, Porto Alegre. E de ter a oportunidade de falar com vocês sobre o tema que a gente escolheu aí, depois de umas trocas de mensagens, para abordar. É um tema muito caro, muito próximo das pessoas que trabalham em instituições de estatística. Isso vai aparecer ao longo da minha palestra, e é com esse viés, com o olhar de um profissional que trabalha numa instituição de produção de estatísticas aqui no Brasil, IBGE, eu vou trazer o tema para vocês. Se convidasse uma pessoa de uma instituição de pesquisa mercadológica, ela traria outro ângulo, embora muitos dos temas que vamos tratar sejam comuns, mas há percepções, enfoques e até práticas diferentes nesses diferentes ambientes. Nós aqui vamos centrar um pouco nessa perspectiva de uma organização oficial de produção de informações estatísticas. Então, o tema é esse, da qualidade de dados e pesquisas. A qualidade nesses dois ambientes é indissociável. Se você fizer uma pesquisa mal feita, é muito improvável que você tenha um dado de boa qualidade, e dado de boa qualidade não nasce de pesquisa que não seja bem feita. Tipicamente, é uma associação essencial aí. O conceito de qualidade vai ser tratado, então, nesses dois ambientes. A gente quer o dado de boa qualidade, e ele vai nascer quando a gente faz uma pesquisa de boa qualidade. Vamos falar um pouco sobre aspectos ligados ao planejamento das operações de pesquisa, a sua implementação, e no final, de forma muito breve, tocar em um ou dois pontos relacionados com a comunicação sobre a qualidade. Então, um roteiro muito breve dos grandes pontos que nós vamos tratar: qualidade de dados e pesquisas, tentar definir, mapear esse tema, introduzir a ideia de sistemas de referência para a qualidade, que tem ganho popularidade, vem sendo desenvolvido e aplicados em um número de organizações. Vamos gastar metade, mais ou menos, do tempo falando sobre modelos de erro total, modelos de condução do processo de pesquisa destinados ou que tentam minimizar o erro total das informações produzidas. Depois tratar de uma abordagem mais moderna, que tem sido promovida no ambiente das organizações de estatística, associada com a aplicação das ideias de gerenciamento de qualidade que vieram da indústria, mas como elas vêm sendo aplicadas nas organizações de estatística, essencialmente baseada em gerenciamento de processos de trabalho, e no final um par de slides sobre a questão da comunicação. Onde é que eu tenho que apontar aqui? Não está aí. Bom, a qualidade da tecnologia deu um pequeno furo aqui. Então, vamos começar um pouco falando sobre esse tema da qualidade de dados e de pesquisas. Todo mundo que trabalha nesse ambiente, se você conversar com qualquer um de nós aqui, sabe que qualidade precisa estar lá. Um dado de má qualidade é muito pouco útil, né? É como aquela informação que se veicula, espalha que nem fogo no mato seco, mas depois prova-se um boato. Vocês ouviram a história do boato sobre o Bolsa Família, que está causando uma discussão grande aí? O que é um boato? É uma informação que, quando você recebe, parece verdadeira, te obriga, ou você pensa que, em função, em resposta a essa informação, você tem que tomar uma determinada atitude, e depois você descobre que a informação,
não era verídica, era falsa ou era incorreta, né? Estatística, para ser boa, precisa ser de boa qualidade, precisa não virar boato, precisa ser um número que depois você comprova que ele, ao longo do tempo, aquilo era correto. Você nunca vai ter uma estatística perfeita, a estatística é sempre sujeita a erros, mas as estatísticas precisam ser dados de boa qualidade, né? Então a gente sabe que precisa ser assim, mas a gente vai precisar definir esse conceito. O que é qualidade de um dado? Se a gente não definir esse conceito adequadamente, a gente não consegue planejar a qualidade, a gente não consegue medir a qualidade, a gente, portanto, não consegue avaliar. Então, isso é um ciclo que a gente precisa introduzir, de definir para poder planejar a qualidade, medir, avaliar e, se achar que precisa corrigir alguma coisa, mudar o planejamento, voltar a medir, voltar a avaliar, ok? No nosso ambiente de trabalho, que é a produção de estatística, a qualidade do produto final, que é o dado que a gente vai produzir, ela depende ou deriva da qualidade da pesquisa, da fonte ou do instrumento de medida que a gente utiliza para chegar ao resultado, tá? Então, funcionou, acho que é para lá mesmo. Não era o problema da tecnologia, era do operador. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa noção de sistemas de referência para a qualidade. Em inglês, se usa essa denominação Quality Frameworks, né? Quality Framework. Várias organizações estatísticas, e algumas até não necessariamente estatísticas, têm investido em definir sistemas de referência para a qualidade de suas pesquisas ou estatísticas. Entre essas instituições, a que tem uma proximidade maior com o IBGE, onde eu trabalho, é o Statistics Canada, que é a agência de estatísticas oficiais do Canadá. Em 2009, eles publicaram um sistema de referência de como eles conduzem a questão, como eles tratam a questão da qualidade das estatísticas no Canadá. E é um modelo moderno e interessante. No caso deles, é a terceira revisão. Eles começaram com um sistema desses no início dos anos 90, fizeram uma evolução no início dos anos 2000, em 99 publicaram a segunda edição, e em 2009 a última revisão. Mas aqui embaixo estão citadas algumas outras organizações que não são essencialmente organizações de produção de estatísticas. O Fundo Monetário Internacional emitiu um sistema de referência de qualidade. Vocês podem perguntar, mas por que o Fundo Monetário Internacional? Porque o Fundo Monetário Internacional é um banco que ajuda países que precisam de apoio de instituição financeira. Quando os bancos entram em crise, entra o Fundo Monetário Internacional. Nós conhecemos bem a história, né? Aqui no Brasil vem a tal da missão do Fundo Monetário Internacional, e quando eles chegam no país, o que eles vão fazer? Eles vão olhar o diagnóstico do país. Como é que anda a sua balança comercial? Você está exportando mais que importando ou vice-versa? Como é que anda o desemprego? Como é que vai a inflação? E em função dos diagnósticos feitos com esses indicadores em nível de país, eles receitam aquele amargo remédio típico que vocês agora veem receitado para outros países. Antigamente nós tomamos bastante aqui no Brasil, né? Então o Fundo Monetário Internacional, ele é um cliente fundamental de estatística. Se as estatísticas dos países são ruins, ele vai ter um diagnóstico inadequado e o remédio não vai ser adequado. E o fundo tomou um tombo grande na década de 90, quando ele foi chamado a intervir, socorrer países na Ásia. Houve uma crise de dívida na Malásia e outros países da região asiática, e o fundo descobriu que as estatísticas com que ele trabalhava daqueles países estavam totalmente furadas. O caso mais grave aconteceu com a Grécia, que agora é vítima da intervenção do Fundo Monetário Internacional, mas onde as estatísticas públicas que saíam lá sobre o estado da produção, da inflação,
eram grosseiramente desviadas dos valores que depois se encontraram mais razoáveis para descrever a situação. Então, o fundo emitiu guias de qualidade que os países que querem depender de colaboração do fundo têm que aderir, têm que praticar padrões de produção de estatística com qualidade, senão está fora dos padrões do fundo, e o fundo pode resolver que não vai ajudar países que não sejam aderentes à sua referência de qualidade. Nos Estados Unidos, a organização que promove padrões de qualidade é uma organização ligada ao gabinete da Presidência da República, chamado Office of Management and Budget, e lá esse organismo aloca recursos nos orçamentos federais norte-americanos para as organizações em função de uma série de aderência a uma série de princípios para a produção de informações, não só estatística clássica que vem de pesquisa, censo não, mas também da produção regular de registros administrativos dos vários ministérios. Então, eles sentiram igualmente a necessidade de ter informações de boa qualidade chegando até eles para poder tomar decisão sobre essas alocações orçamentárias. E a última referência que eu listo ali, não são as únicas, mas essas são as mais importantes. A OECD, Organização Econômica para a Cooperação e Desenvolvimento, emitiu um sistema de referência de qualidade de estatísticas justamente para organizar a produção dos países membros da OECD, e quando eles puderem sentar à mesa para negociar, tomar decisão sobre investimentos da organização, poderem fazê-lo com conhecimento, vamos dizer assim, considerado adequado da realidade dos países membros. Então, além dessas organizações que eu citei, tem havido uma história de evolução da discussão de qualidade nos institutos nacionais de estatística dos países. Essa discussão, ela teve um primeiro evento, assim, marco, um seminário sobre qualidade estatística que ocorreu na Coreia, e foi seguida por 4 conferências no ambiente da Europa, conferências europeias sobre qualidade em estatísticas oficiais, que não foram, participantes não eram só da Europa, tinham participantes de vários lugares. Por exemplo, nessas duas, que foram em Mainz, Alemanha, e Cardiff, no Reino Unido, tinha colegas do IBGE participando, apresentando o trabalho. Eu acho que na de Roma não tivemos representante, mas nas duas ali do meio tinha colegas do IBGE que participaram de mesas nessas conferências. E essas conferências, seus resumos, seus anais, têm uma boa quantidade de artigos, de material, para quem quiser uma leitura mais aprofundada sobre boas práticas dos INES em relação à questão da qualidade. Então, agora chegamos a um ponto que é, vamos dizer assim, um resumo do referencial, do sistema de referência para a qualidade da OECD, que eu queria compartilhar com vocês. Está destacado aqui em letra azul, nesse slide, a noção de qualidade que é mais próxima da vivência, né, do ensinamento, da formação profissional dos estatísticos. A noção de acurácia, de proximidade entre o valor final da sua estatística, da sua estimativa, e o valor verdadeiro, mas habitualmente desconhecido, daquela quantidade que você queria estimar com a estatística. Por exemplo, para caracterizar a ideia, imaginemos que eu pudesse fazer um censo na região metropolitana de Porto Alegre, com uma data de referência agora no mês de maio, por exemplo, na primeira semana do mês de maio. E nesse censo eu pudesse perguntar a todos os habitantes adultos, e vamos definir adultos aí como pessoas de 16 anos e mais, na região metropolitana, se eles estão ocupados, fora da força de trabalho ou desocupados. E com esses números eu poderia então calcular a verdadeira taxa de desemprego aqui da região metropolitana. Esse seria o verdadeiro, mas habitualmente desconhecido valor da taxa de desemprego. Periodicamente, a FEE, aqui no estado, faz uma pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana e estima esse indicador com base na sua pesquisa.
A diferença entre esse valor da estimativa e o valor verdadeiro propriedades dessa diferença, dessa medida aí, que é o erro da estimativa, é que a gente chama de acurácia. Isso é o que o estatístico está acostumado a pensar que é qualidade boa. É tornar o erro da informação menor possível, né? Quanto menor a distância entre o valor da sua estatística e aquele valor verdadeiro, melhor. Só que, para a comunidade que depende do uso dessa informação para a tomada de decisão e para qualquer outra finalidade, esse não é o único aspecto importante. Por exemplo, relevância. Uma estatística é relevante quando ela tem usuário, quando ela satisfaz a necessidade de um usuário por aquela informação. Às vezes nós pecamos no ambiente da produção de estatística por não conversar tão de perto quanto deveríamos com os usuários, né? Para saber direito o que eles querem. Tem algumas coisas que a gente sabe historicamente que são necessárias, mas outras a gente não sabe. Então precisa haver consulta frequente aos usuários das informações para assegurar que o que a gente produz é aquilo que é demandado, ok? E aquilo que não é mais interessante, porque a sociedade mudou, a realidade mudou, talvez a gente não precise produzir ou não precise produzir com a mesma frequência. Vou citar um ponto de comentário aqui. Há 15 ou 20 anos atrás, o indicador econômico de desempenho mais importante que se produzia no país eram índices de inflação, ok? Não é que hoje esses índices não sejam importantes, mas se perguntar quais são os indicadores que atraem maior quantidade de perguntas dos usuários, não são mais os índices de inflação. Por quê? A inflação deixou de ser aquele problema bicho-papão, segue sendo uma questão que precisa de atenção, mas não é mais o problema mais econômico mais importante. Talvez hoje, se fôssemos fazer uma pesquisa de opinião, vamos descobrir que o problema mais importante é a taxa de crescimento da economia, né? Não sei, outras pessoas podem pensar diferente, mas se você for olhar, monitorar a quantidade de citações, de perguntas, de pesquisas que são feitas a respeito de determinadas estatísticas, os indicadores do crescimento da economia vêm ganhando importância comparativamente com os índices de inflação. Há uma série de outros aspectos importantes que devem fazer parte do conceito de qualidade. Credibilidade, que é o grau de confiança que os usuários têm nas estatísticas com base na imagem do produtor das informações. Atualidade é o intervalo de tempo entre a disponibilização de um dado e o evento ou fenômeno que um dado descreve, né? Nós, estatísticos, temos a tendência, né, quando conversamos com usuários, a achar que a gente tem que coletar o dado sobre um fenômeno e gastar um tempo bem grande depurando esse dado, para quando o dado estiver limpinho, a gente então colocar no domínio público. A gente está cuidando o quê? Da acurácia, e tentar minimizar a influência de erros que podem ter acontecido por acidente no processo de coleta, de tratamento da informação, que evite que esses erros cheguem a contaminar a nossa estatística, ok? Mas, se a gente exagerar na dose em relação à acurácia, eu vou citar para vocês experiência de quando eu comecei a trabalhar no IBGE. Nós fazíamos, no início dos anos 80 e no final da década de 70, anualmente um censo das empresas da indústria. Já tínhamos uma pesquisa chamada Pesquisa Anual da Indústria, tá ok? E essa pesquisa coletava dados de todas as indústrias com 5 ou mais pessoas ocupadas. Então, definida essa população de interesse, era um censo. Não tinha erro de amostragem. Minha acurácia vai ser muito boa. Eu apurava essa pesquisa durante um período que demorava de 3, talvez 4 anos, porque eram pesquisas imensas, coletavam centenas de milhares de questionários, tá? A primeira delas que eu tomei contato tinha algo da ordem de 180 mil questionários para apurar. O que acontecia com o dado da pesquisa industrial anual quando ele era divulgado?
eu divulgava o dado da pesquisa anual de industrial, cuja referência era o ano de 76, no início do ano de 81. Né? O que os usuários achavam disso? Esse dado era bom? Não dá para ser um dado bom 5 anos depois. Dado muito velho não é um dado muito bom. Ele ainda tem o seu valor, mas aquele valor da atualidade ele perdeu. Então, como que você pode enfrentar questões como essa? Introduzimos a amostragem, passamos de uma pesquisa censitária para uma pesquisa amostral. Introduzimos métodos que permitiam a coleta e uma apuração mais rápida. Hoje, nós divulgamos dados dessas pesquisas econômicas com um ciclo de 1 ano. A gente coleta no ano e divulga no ano seguinte. Os usuários gostariam de ter o dado no dia seguinte. Infelizmente, ainda não temos as condições tecnológicas para dar dado da estrutura da economia num setor no dia seguinte. Ainda demora um tempo. Mas isso é o que o usuário quer. Para ser relevante, ele quer o dado rápido, tá certo? E a pressão pela atualidade, com a velocidade que a vida se desenvolve hoje, é cada dia maior. Não se iludam, estatísticos, estatísticas, nós vamos ter que produzir informação no futuro muito mais rápido do que estamos acostumados a fazer hoje. Ainda não estamos fazendo do jeito que os usuários querem, ok? Acessibilidade. Também é um aspecto importante de qualidade. Como facilmente os dados que os usuários querem, eles conseguem localizar na nossa produção, ok? Interpretabilidade. Os dados que a gente produz estão facilmente compreendidos. Os usuários conseguem obter o dado, entender o que ele representa e analisar e tomar decisão com base nesse dado corretamente. Aqui a gente tem desafios importantíssimos, né? De qualificação profissional, de capacitação dos usuários e de produção interna de documentos que facilitem a apropriação das informações. Lá no IBGE, por exemplo, nós divulgamos, além daqueles resumos que viram indicadores e tal, para várias pesquisas nossas, o usuário tem acesso aos microdados. Ele consegue ir na página do IBGE e baixar um arquivo de microdados da nossa pesquisa de emprego, da nossa pesquisa nacional por amostra de domicílios. Quando ele chega nesse nível de detalhe, que ele vai ter que processar os microdados para construir alguma informação, o que a gente tem que dar para ele de informação, para ele fazer isso corretamente, não é pouca coisa. Tem que descrever o plano amostral, tem que descrever como se aproveita a informação de uma amostra corretamente, levando em conta pesos, estrutura do plano amostral. E isso é um desafio, porque isso envolve o uso de uma linguagem técnica, que necessariamente, se ela for demasiado técnica e hermética, os usuários não vão compreender. Tem um desafio técnico e tem um desafio da comunicação do que a gente pode e como a gente chega até esse usuário. Há questões ligadas com a coerência. Coerência é um aspecto da informação que tem a ver com o grau em que diferentes dados são logicamente conectados e mutuamente consistentes, ok? Por exemplo, nós hoje produzimos informação sobre desocupação, né? Estimamos a taxa de desemprego ou o número de pessoas desocupadas e estimamos o número de pessoas ocupadas, com uma fonte amostral, uma coleta domiciliar. Lá do outro lado do governo, tem o Ministério do Trabalho com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados do setor formal da economia, que produz um outro dado sobre o número de pessoas ocupadas. Será que os números que vêm de lá são coerentes com os que a gente produz aqui? Se não são idênticos, porque não é para serem idênticos, as diferenças que nós encontramos entre eles são explicáveis pela diferença de metodologia, faz sentido o que a gente está vendo com essas duas fontes? Nós não vamos mais poder viver num mundo em que as informações não se falam, porque os usuários fazem com que elas se falem, ok? As organizações estatísticas estão muito habituadas historicamente, e aí não excluam o IBGE, também somos assim,
a produzir informações para o público que são organizadas conforme a sua maneira interna de produzir. A informação sobre o desemprego vem dessa pesquisa, a informação sobre o crescimento do produto vem daquela outra pesquisa e eu as divulgo assim separadamente. Há uma pressão da comunidade de usuários para que a gente articule as informações de modo que esse aspecto da coerência já seja tratado, verificado, inclusive no momento da divulgação. Divulgar em separado já não está mais satisfazendo. Por último, uma noção de custo-benefício, né? Tudo que a gente faz, tipicamente, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é bem público. Estatística oficial, estatística no ambiente de organizações como o IBGE, como a FEE, são produzidas com recursos públicos. O que a gente gasta para produzir está sendo adequado ao que a gente produz? Os usuários demandam, tem relevância o que a gente produz para justificar o investimento que é feito nessa produção? Cada dia que passa, aumenta o questionamento, o escrutínio da sociedade sobre os gastos públicos, para onde vai o dinheiro que é arrecadado com impostos e que é gasto pelas organizações públicas. Não sei se alguns de vocês já visitaram o portal da transparência, mas é um experimento aqui no Brasil que eu acho que não tem precedente em outros lugares. Você pode digitar lá o nome de uma pessoa, seja seu amigo, parente ou inimigo, descobrir quanto essa pessoa ganha. Não precisa saber o CPF não, é só saber o nome completo. Se for funcionário público da União, você vai descobrir quanto essa pessoa ganha. Nos últimos 6 meses até o centavo, ok? Entre outras coisas, nesse portal da transparência, você consegue registros detalhados dos gastos. Por exemplo, outro dia eu quis saber quanto era a conta de luz do prédio da ENSE, eu entrei no portal da transparência, eu não perguntei lá no IBGE, porque eu achei que ia ser mais difícil obter a resposta. Então, nós vivemos uma era em que a noção de qualidade de uma informação não depende mais só de acurácia, porque a gente está lidando com um público lá fora, que é o consumidor dessa informação, para quem todos esses outros aspectos são importantes. Então, quando a gente quiser falar de qualidade de uma pesquisa, de uma informação estatística, a gente tem que tentar levar em conta todos esses aspectos que são tratados, discutidos no ambiente desse sistema de referência para a qualidade. Estou indo muito depressa. Meu português lá do Rio de Janeiro está sendo compreendido, tchê? Porque eu sei que nós falamos um português um pouco diferente. Diferente, por exemplo. Né? O sotaque aparece. Bom, tem um artigo cujos detalhes eu dou na lista de referências lá no final, de um autor sueco, que para mim é o maior especialista sobre o tema de qualidade de informações estatísticas. O nome dele é Lars Liberg, ele é mais ou menos da minha altura e é um grande camarada, não é pelo tamanho. É uma pessoa muito, muito especial que dedicou a carreira dele lá no Statistics Sweden a tratar desse tema da qualidade de informações. Esse artigo dele, ele escreveu porque ele ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos, chamado o Morris Hansen Award. Ele foi homenageado com esse prêmio e o prêmio consiste em levá-lo para apresentar um artigo numa conferência lá nos Estados Unidos, o que ele fez apresentando esse artigo. Nesse artigo, ele descreve a trajetória da evolução dessa discussão sobre qualidade em pesquisas e mostra esses dois caminhos que ele reconhece no artigo como caminhos competitivos, que até recentemente meio que eram escolhas contrapostas de como lidar com a questão da qualidade. O primeiro bloco surgiu no seio das organizações de estatística, com o pessoal da estatística, vou chamar de hardcore, pessoal que veio dos departamentos de estatística universitários. Então, ele é baseado na ideia de você medir e tentar minimizar os erros que acontecem de diversas fontes numa pesquisa.
O caminho mais moderno, que surgiu por volta dos anos 90, é esse da aplicação das ideias do gerenciamento de qualidade à atividade de pesquisa. E a introdução da ideia de você tentar melhorar continuamente a qualidade. Nós vamos gastar um tempo agora falando do primeiro bloco de ideias. Então, essa linha do modelos para controlar o erro total de uma pesquisa tem 4 princípios que guiam o planejamento, a implementação, a avaliação e a análise de pesquisas. Esses princípios dizem o seguinte, que é importante considerar todas as fontes de erro conhecidas. Aquilo que você não conhece, você não pode lidar, mas aquilo que você identifica como possível fonte de erro, você tem que tentar controlar. É importante monitorar essas principais fontes de erro durante a implementação da pesquisa, avaliar periodicamente que fontes de erro podem estar afetando a sua pesquisa e, eventualmente, combinações destas fontes após concluir a pesquisa, e estudar os efeitos de erros nas análises da pesquisa. Tá? E para todas essas diferentes tarefas ou etapas, existe abundante literatura dizendo mais ou menos como que a gente faz para determinados tipos de situação. Para poder falar dessa abordagem, vou precisar definir um par de conceitos. Tá? Então, eu coloquei aqui a palavra erro de estimativas, erro entre aspas, tá? A palavra erro que a gente usa, e eu não vou mudar, infelizmente é uma escolha ruim para descrever o conceito que a gente quer tratar. Porque a palavra erro, a humanidade fora da comunidade estatística entende como um negócio muito ruim. Ninguém quer errar, certo? Se eu perguntar, fizer uma pesquisa de opinião aqui, seja com voto aberto ou secreto, ninguém quer errar. Agora eu pergunto, quem faz estatística tem alguma chance de não errar? Para começo de conversa, a gente, 99,9% do tempo, coleta dados usando amostras, certo? Se a gente só observa o dado numa amostra, a gente não tem como acertar o dado que seria obtido se eu fizesse um censo, ok? Então existe um pedaço aqui, quando a gente faz a amostragem, a gente introduz no processo de medida um erro que a gente chama de erro amostral. Esse erro ocorre porque se eu tiro a amostra, a minha estimativa, por exemplo, da taxa de desemprego vai ser 7,9. Se o Rafael tirasse a amostra, a estimativa que ele obteria, porque a amostra dele não seria igual à minha, seria 8,1. Se qualquer um de vocês fizesse uma outra amostra com as mesmas condições, mesmo tamanho, mesmo questionário, mesmo treinamento dos entrevistadores, o valor podia ser 8, podia ser 7,8. O número que essas amostras vai dar não vai ser igual. Tem um pedaço da diferença entre o que eu uso para estimar e o valor verdadeiro, que é uma diferença devido ao fato de que faço a amostragem. Então, estatístico não vive sem errar, porque ele não vive sem calcular estimativa. O fim do dia do nosso produto é fazer estimação das coisas que a sociedade quer saber, e a gente nunca sabe o valor verdadeiro. Minto. Tem umas poucas instâncias da vida real em que o valor verdadeiro aparece um pouquinho depois do exercício de fazer a estimativa. Alguém pode me citar? Mas bem fácil. Não? Eleição. A eleição é um exemplo do experimento que é o inimigo número 1 do estatístico incompetente. Por quê? Porque a eleição é o seguinte, tu faz lá tuas amostras, previsão e tal, e num belo dia tem a eleição, cara. Tem o censo, todo mundo vai lá e vota, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a eleição é obrigatória. Então é um dos poucos cenários da produção de informação estatística, o pessoal que lida com previsão de resultado de eleição, onde a verdade aparece. Tem um bando de outros cenários em que a verdade raramente aparece, né? Nós não temos frequentemente a situação de produzir estimativa e depois ver o valor verdadeiro. Não tem. Então,
Eu preferiria que a gente usasse a palavra desvio. Isso aqui é uma diferença entre a minha estimativa e um valor verdadeiro. A palavra desvio para mim pareceria mais natural. Só que não adianta, a literatura desse tema é erro e a gente tem que lidar com a percepção, né, das pessoas de que erro aqui é inevitável. Apesar de indesejável, ninguém quer errar, na produção estatística erro é inevitável. Se a gente entender isso como um fato da vida, ok? E lidar com isso da maneira correta, não tem problema. Infelizmente, a maioria da população lida com a palavra erro de uma maneira não muito boa. Erro, falou que tem um erro, ih rapaz, já vem ele me contar essa história aí, né? Mas tem erro. Toda a estatística, exceto as que a gente faz assim na imaginação, né? Tem erro. Não conheço estatística sem erro, tá? Até a eleição, se pararmos para pensar, temos um plantel de eleitores obrigados a votar, mas nem todos votam. Então, o que deveria ser um exercício de expressão, né, da vontade política de todos os cidadãos aptos, é um exercício dos que de fato compareceram lá no dia e depositaram seu voto, né? Não é o resultado ideal para aquele processo como ele foi pensado. Então, a gente começa discutindo o conceito de erro e vamos lidar com ele da seguinte maneira. Todo erro pode ser decomposto entre duas fontes principais. Tem um erro que é o erro amostral, que a gente incorre nesse tipo de erro quando faz a amostra em vez de fazer censo. Inevitável se a gente é obrigado a fazer pesquisa por amostragem. E tudo que não é devido ao sorteio de uma amostra da população, mas pode representar erro, diferença da estimativa para o valor verdadeiro, é chamado erro não amostral. O erro não amostral, eu vou distinguir duas diferentes características. Vai haver erro de um tipo sistemático, que eu devo combater com o máximo das minhas forças, e erro variável, que é indesejável, mas a gente consegue conviver com ele um pouco melhor. Para entender essas ideias, eu vou pular a fórmula, volto nela daqui a pouco, e vou usar um gráfico. O que nós queremos com uma estatística, com uma estimativa amostral, é o que está representado aqui no centro desse gráfico. É acertar no alvo. Se eu quero saber a taxa de desemprego em maio da região metropolitana de Porto Alegre, esse é o meu alvo. E o que eu gostaria que acontecesse, que as minhas estimativas, que são as setinhas ali, né, me dessem aquele valor como resposta. Infelizmente, pode não ser assim, dependendo da situação de pesquisa que eu vivencio. Então, aqui tem 4 gráficos mostrando alvos parecidos com esse, que representam diferentes situações, umas mais desejáveis que outras. Se eu tivesse que escolher um método de atirar para acertar esse alvo, qual desses 4 gráficos vocês acham que seria o mais indicado? Esse ali, que é chamado de impreciso e viciado, seria o melhor? Qual o problema que vocês identificam naquele gráfico? O atirador estava meio trêmulo, não? Assim? Tem bastante variabilidade, os pontos estão bem espalhados, esse aqui também, né? Notem que essa palavra impreciso aparece nos dois. A noção de precisão é a noção de que o resultado varia pouco em torno do alvo, né? Desses 2 gráficos do lado de cá, eu chamei de preciso. Por quê? As tentativas de acertar o alvo resultaram mais próximas. Esses são processos que dão resultados mais precisos, ok? Entre esse lado e aquele lado, qual que é preferível? Esse lado ou aquele lado? Esse aqui, certo? Agora vamos discutir a linha de cima e a linha de baixo. Entre esse e esse, qual que é preferível? O de cima. Por quê? Esse aqui
ele é até mais preciso. Se olharem bem, esses pontinhos estão mais apertadinhos do que esses aqui. Só que, por alguma razão, a mira ali não está calibrada. Está atirando num alvo que não é o alvo correto. Ok? Conceitualmente, o que a gente quer é isso. É um processo que, se tivermos que repetir, acerte sempre perto do alvo, tenha pequena variabilidade e que esteja buscando alcançar o alvo correto. Okay? Não pode ser um alvo nem para lá, nem para cá do alvo que eu quero alcançar, e essa é a situação desejável. Eu quero estimativas que variem pouco de uma tentativa de estimar para outra. De repetidas amostras que eu tiro de uma população, as amostras teriam que me dar resultado parecido. O estatístico lida com isso de uma maneira formal. Nosso objetivo com esses modelos é que as pesquisas devem ser planejadas para que o erro quadrático médio da estimativa seja minimizado, dados o orçamento e outras restrições do processo de pesquisa. O erro quadrático médio, formalmente, é essa expressão aqui, já já eu chego nela, mas ele é uma soma de dois componentes. Um componente que é chamado variância e um outro componente que é chamado de vício ou viés e que aparece ali ao quadrado. Formalizando essa ideia, a gente chama de erro quadrático médio de um estimador beta-chapéu, aquilo que eu vou usar para estimar o que eu gostaria de saber. Para calcular essa quantidade, eu calculo o valor esperado do estimador menos o valor do alvo, o parâmetro que eu gostaria de conhecer, ao quadrado. E eu posso decompor essa diferença aqui em duas componentes. Uma parte da diferença é devida à variação do estimador em torno da sua média, isso aqui é chamado de variância, e uma outra parte é o desvio entre a média do estimador e o valor que eu gostaria de estimar. Esse valor é chamado vício. Um estatístico que encontre uma pesquisa, um método de estimação que satisfaça essa noção aqui, vai ter um erro quadrático médio em que esse termo é nulo. Se o meu estimador, o meu processo de fazer pesquisa e calcular a estimativa, não tem vício, a diferença entre o valor esperado do estimador e o valor que eu quero estimar é zero. Então, eu sumo com esse termo. Isso é bom, tá? A gente viu aqui que acertar em torno do alvo certo é importante. E o primeiro termo aqui mede o quanto o estimador varia em torno da sua média. Se essa variabilidade for pequena, o estimador, mesmo eu sabendo que não vai me dar o valor exato da quantidade de interesse, mas ele vai circular, vai ser um valor próximo daquele se a variância for pequena. Então, a gente, nos cursos de estatística, vai estudar as maneiras de produzir amostras, de calcular estimativas, de fazer pesquisa, tal que essa quantidade seja a menor possível, dados os recursos que a gente tem disponíveis para fazer o trabalho. Tá? Isso é o saber que você desenvolve no curso que forma um estatístico profissional. Tá? Podemos fazer isso em vários outros ambientes, mas aqui a gente está falando de fazer no ambiente da pesquisa e no ambiente da pesquisa os componentes que entram são: vou ter que fazer a amostra, tem que escolher o plano amostral, vou ter que fazer estimação, tem que escolher um bom estimador e por aí vai. Ponto forte dessa estratégia, dessa abordagem que é pensar em modelos para o erro total da pesquisa. Você pode planejar pesquisas tentando controlar, exercer controle sobre as principais fontes de erro. O ponto fraco é que, mesmo as tentativas mais sofisticadas de controlar, de medir e monitorar todas as fontes de erro que podem afetar uma pesquisa, falharam. Não há exemplos de pesquisa que tenham conseguido medir, monitorar, controlar todas as fontes de erro. Pesquisa é um negócio muito complicado. Pesquisa no ambiente que a gente trabalha. A gente depende de entrevistar seres humanos,
usando os seres humanos como entrevistadores. Na hora que você faz isso, gente, acreditem, é complicado, tá? Tem um filme aí que o título é It's Complicated, e é assim no processo de fazer pesquisa, porque a gente lida com gente. Quando a gente lida com gente, a gente tem que aceitar variabilidade, dificuldades do processo que são inerentes, que a gente não consegue impedir, né? Então, alguns comentários sobre os diferentes tipos de erro. O erro amostral, aquele que a gente introduz no processo por fazer a amostragem, é o mais fácil de controlar. O componente de vício ou viés, que é o tal do erro sistemático, pode ser evitado se você usar métodos baseados nessa ideia de amostragem probabilística, que é uma ideia bem simples. Se a gente tem que amostrar de uma população, se a gente souber amostrar dessa população, de modo que todos os elementos que pertencem à população têm uma chance positiva de pertencer à amostra, que a gente saiba calcular essa chance das unidades da população pertencerem à amostra, e que a gente leve em conta essas probabilidades de pertencer à amostra na hora de fazer a estimação, a gente pode eliminar o viés das estimativas quando a gente usa a amostragem. Então, o que sobra é o erro amostral variável. Aquilo que vai variar de uma realização da pesquisa para outra só porque quem fez o sorteio da amostra sorteou outra amostra diferente, ok? Só que para isso o estatístico tem um arsenal que a gente estuda nos cursos de amostragem de diferentes planos amostrais, métodos de extrair amostras da população. A gente pode controlar o tamanho da amostra, por exemplo, tentar usar uma amostra do tamanho necessário para estimar o indicador com o erro que a gente identifica como máximo aceitável, e a gente pode, inclusive, estudar diferentes maneiras de calcular estimativas do indicador de interesse. De modo que, ao final, combinando os recursos da estatística aqui, plano amostral, tamanho da amostra, estimador, a gente pode tornar o erro amostral variável tão pequeno quanto seja necessário. Tipicamente, lá no IBGE, quando a gente estima a taxa de desocupação para o conjunto das 6 regiões metropolitanas, a gente consegue, por exemplo, estimar a variação dessa taxa de um mês para o mês seguinte com um erro da ordem de 0,2 pontos percentuais. Diferenças maiores que 0,2 pontos percentuais na taxa de desocupação de um mês para o outro, a gente pode comentar. Diferenças menores que isso não, porque ela está dentro do patamar de flutuação aleatória, que a gente não pode dizer que aconteceu a variação no mundo real, só variou a estimativa. A variação é dita não significante, se ela é menor que a sua margem de erro, ok? Então, isso está sob controle do pesquisador, da organização que faz a estatística. Infelizmente, porque esse é o erro mais fácil de controlar, que a gente aprende muito bem na escola como lidar com ele, tem livro de amostragem, tudo isso aqui é bem batido nos cursos de estatística, o foco do processo às vezes é desviado em cuidar só desse erro, tá certo? E às vezes fazer uso do recurso que você tem cuidando só do erro amostral não é a melhor estratégia. Um exemplo bem simples, você pode terminar fazendo uma amostra grande demais. Tem coisas que a gente quer medir que, para obter uma medida de boa qualidade, é preciso treinar muito os entrevistadores, gastar tempo do entrevistador junto aos respondentes. Vou citar um exemplo de pesquisa do IBGE que envolve esse tipo de trade-off, de questão. Nós fazemos a pesquisa de orçamentos familiares, mais ou menos a cada 5 anos, e nessa pesquisa, além de levantar renda e gastos das famílias, nas últimas 2 edições nós levantamos medidas antropométricas, estatura de adultos, comprimento de crianças de menos de 2 anos e massa corporal ou peso, ok? Vocês já tentaram, algum de vocês, medir e pesar pessoas? Né? Se eu tivesse tempo, fazia um experimento aqui. Mas é um experimento bem interessante para fazer a gente pensar em quanto é importante ter medida de boa qualidade. Porque a gente pode perfeitamente chegar no domicílio e perguntar: Rafael, qual é a sua estatura? E ele vai saber.
Suponho eu que ele alguma vez mediu a sua estatura depois de adulto. Suponho. Porque eu, por exemplo, a última medida assim, direitinha da minha estatura, fiz quando fui alistar para o serviço militar. E faz um pouquinho de tempo, eu acho que eu não lembro mais, tá certo? Eu, mais alguns aqui, imagino que não ficam medindo a estatura toda semana lá na parede de casa, sei lá, né? E medir o peso. Vocês já pensaram em como é que você faz para medir o peso das pessoas nos seus domicílios? Primeiro, o entrevistador tem que levar uma balança. Já pensaram como é que faz o processo de medir o peso? Eu posso também perguntar ao Rafael, mas se ele for uma churrascaria ontem à noite, o peso que ele vai me dar tem algum erro aí, tá certo? Porque eu vou pegar na balança dele é outro. E tem os famosos vieses, né? Tem as dificuldades, tem o pessoal que não quer revelar o peso, assim como tem o pessoal que não gosta de revelar a idade, certo? Espero não ter tocado no calcanhar de Aquiles de ninguém aí. Fazer uma pesquisa que você levanta medida de boa qualidade, tipicamente vai na direção contrária de você ter amostra muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil, nós nunca levantaríamos no censo de população, né, medida de peso e estatura. Não dá para botar uma balança na mão de cada recenseador, do jeito que a gente contrata, recruta recenseador, mandar para a rua fazer o censo com a balança e o estadiômetro para medir as pessoas. Para medir, por exemplo, o comprimento de crianças, é uma operação chata. Tem que botar a criança deitada numa superfície plana, a mamãe ou a titia, ou sei lá quem, segurar as perninhas. O negócio é complicado, tá? Então, a amostra grande é bom para muita coisa, mas é ruim para outras, ok? E a gente tem que saber dosar. Saber dosar significa, eu preciso pensar que não tem só erro amostral na pesquisa. Tem outros tipos de erro. Se eu botar todas as minhas fichas em controlar o erro amostral, eu posso estar dando um tiro no pé com relação aos outros tipos de erro que a informação pode ter. Os erros não amostrais, a gente pode dividir em duas classes amplas. Erros que são devidos à não observação daquilo que eu me propus observar, e erros nas observações que eu obtenho das pessoas que eu consigo observar. Os erros devidos à não observação, a gente costuma separar em dois blocos. Aquilo que a gente chama de erro de cobertura, que acontece quando eu estou tratando do cadastro daquele sistema que eu vou usar para acessar a população de interesse na pesquisa, tá? E os erros que a gente chama de não resposta, que acometem a amostra. Quando eu, tendo enxergado que existia uma unidade na população, selecionado essa unidade para participar da minha amostra, não consigo obter a medida para essa unidade da amostra. Erros nas observações podem acontecer por várias causas ou tipos. Já já eu comento sobre eles. Nós temos erros chamados de especificação da medida, erros de medida e erros que acontecem no processamento e estimação. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Os erros que a gente chama de cobertura são essencialmente falha ou dificuldade de você cobrir toda a população de pesquisa que você delimitou, que você queria pesquisar. O problema mais grave é a omissão de unidades. Se existem unidades da população que você gostaria de medir e por alguma razão elas não vão ser visíveis para você porque o seu cadastro não as inclui, esse problema é muito grave. Gravíssimo porque, com qualquer processo de amostragem ou de pesquisa que você for fazer, como você não vai enxergar essas unidades, é um erro invisível. E pode ser grave. Pode ser grave em algumas situações e distorcer muito a informação que você vai produzir. Imaginemos nós que a gente tivesse um cadastro de todas as pessoas que, por exemplo, se declaram ocupadas numa certa situação, ok? Aqui no Brasil, a gente tem um cadastro das pessoas ocupadas, é chamado de RAIS. Você consegue uma vez por ano, de cada uma das empresas, uma lista das pessoas que elas têm empregadas, ok?
Se eu quisesse monitorar algum aspecto da população de pessoas ocupadas, esse cadastro seria um bom cadastro? A resposta é não, mas por que não seria um bom cadastro? Já ouviram falar de trabalho informal? Né? Tem um monte de gente que está ocupada, tem um trabalho, tem renda desse trabalho, mas não trabalha numa empresa que declara absolutamente nada. Não tem carteira assinada, não está registrado numa empresa que é registrada nos registros formais. Não estou falando de atividade ilegal, não. Estou falando de atividades até que são exercidas legitimamente, mas que ocorrem num ambiente que a gente chama de economia informal. Então, problema de cobertura, se você tem omissão de parte da população de interesse do seu cadastro, é gravíssimo, e você, dentro de uma pesquisa sozinha, geralmente não tem como combatê-lo. Geralmente você vai depender de fazer algum esforço adicional para pesquisar de alguma outra forma essa parte da população que não é coberta no seu cadastro. Esses dois outros tipos de problema, unidades duplicadas no cadastro, ou o que a gente chama de invasão, quando a gente trabalha a coleta de dados domiciliares aqui no Brasil, tipicamente a gente usa a malha setorial que o IBGE realiza para preparar o censo. Isso é uma divisão do território em recortes que a gente chama de setores censitários. De vez em quando a gente erra e o mapa de um setor e de outro tem superposição. Então eu mando um entrevistador para o setor 1 e outro para o setor 2, e os dois vão bater na mesma casa porque esse domicílio está na área que é coberta pelos dois setores. Esse tipo de erro, embora chato e me custe algum esforço para descobrir e corrigir, ele é menos grave porque ele é potencialmente visível. Eu posso enxergar esse erro, ok? O meu entrevistador 2, quando chega numa casa que já foi entrevistado, o morador fala para ele: peraí, o fulano veio aqui ontem, eu já preenchi o questionário para ele. Se o entrevistador ainda assim insistir em preencher o questionário, eu posso ter controles no escritório para tentar identificar e reparar esse erro. Não é trivial, eu preciso me preparar para lidar com ele, mas é possível lidar com esse tipo de erro no escritório. Esse aqui é mais chato. Unidade inventada. Já ouviram falar de questionário NC? Antigamente tínhamos um questionário, quando a gente usava bastante questionário em papel, que era o famoso questionário nas coxas. Era preparado no bar da esquina, sem visitar os domicílios. Infelizmente, quando a gente contrata 200 mil pessoas para fazer um censo de população, e no censo isso é mais fácil de aparecer, dos 200 mil vai ter uma porcentagem aí que não quer fazer o trabalho e quer ganhar o dinheiro lá no fim do mês, tá certo? A maneira mais rápida de ganhar o dinheiro sem fazer o trabalho é sentar no bar, ou lá, sei lá, no sofá de casa enquanto vê a novela, e fabricar uns questionários. Felizmente, a gente tem mecanismos para detectar isso, não detecta 100%, não há processo